Queridos, é um prazer estar mais uma vez juntos, e hoje que o Senhor possa estar me capacitando para trazer a palavra já vinda por Ele aos nossos corações. Passando esses dias aqui na cidade, descansando, pegando esse ar fresco, mas não saindo com muita frescura não, né, pastor? Lá em São Luís está muito quente, mas aqui o clima é mais agradável, graças a Deus por isso. Queridos, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, a gente vai deixar aberto um pouquinho no capítulo 5, e nós vamos compartilhar brevemente, rapidamente, não vou me prolongar, mas eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve em Efésios 5, nós vamos ler do verso 11 até o verso 21. Abra sua Bíblia, deixe aberta aí. Efésios capítulo 5, de 11 a 21. Acharam? Amém? Amém. Deixa abertinho aí. Aqui o apóstolo Paulo vai estar escrevendo, nós vamos ler já, mas ele está escrevendo, vem fazendo trazendo uma série de palavras à igreja de Éfeso aqui, sobre santidade, sobre imitar o Senhor, sobre espiritualidade. Nesse capítulo 5, no verso 18 que nós vamos ler, ele vem falando a respeito de nós estarmos cheios do Espírito Santo, e é o que cada pastor anseia por sua igreja. E a preocupação que nós ficamos, ao mesmo tempo de alegres, ficamos preocupados com o censo que o IBGE trouxe desse último ano de 2010, o crescimento de evangélicos. Muito bom. Glória a Jesus, porque os evangélicos estão crescendo. Mas aí com isso a gente também fica cada vez mais os líderes querendo que tenham mais líderes, capacitando e pedindo a Deus: Senhor, me mostra quem são aquelas pessoas capacitadas e cheias do Teu Espírito, para que possamos juntos fazer o trabalho capacitado. E essa perspectiva de nos enchermos do Espírito Santo de Deus vai desde aquele que inicia a sua conversão e diz: eu aceito Jesus Cristo hoje, ao entender que precisa buscar mais de Deus na sua vida, vem ansiando por isso, até aquele que já tem um bom tempo dentro da igreja, no reino de Deus, servindo ao Senhor, busca e anseia cada vez mais estar cheio do Espírito Santo de Deus. Meu filho Caleb, só tem um dos meninos. Quando eu morava no Mato Grosso, estava pastoreando lá, e ganhou um brinquedo, aquele João Bobo. Todo mundo conhece aquele João Teimoso, João Bobo? Conhece aquele brinquedo? Conhece, né? E nós empurramos para derrubar, e está lá o João Bobo de pé. E a gente chuta o João Bobo, e o João Bobo fica de pé. E o meu filho ele ainda é muito agitado. E a gente deu esse João Bobo, e ele subia, empurrava e tudo, e o João Bobo de pé. Até que um dia o João Bobo dormiu lá de fora da casa. E está lá o meu cachorrinho Scooby, dá uma mordidinha no João Bobo. Nunca mais o João Bobo ficou de pé. E a gente tem que aprender uma lição com esse João Bobo no nosso contexto espiritual, de que quando nós estamos cheios, assim como o João Bobo cheio fica sempre de pé, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Satanás pode vir com todas as artimanhas, querer nos empurrar de um lado, do outro, querer nos jogar para frente, para trás, mas nós vamos continuar de pé, porque quem nos segura é o Espírito Santo de Deus. Agora, no dia que a gente estiver vazio, pelo chão mesmo a gente fica. E é por isso que nós precisamos nos policiar e pedir a Deus e buscar constantemente estar cheio desse Espírito. Efésios 5, do verso 11 ao verso 21,
A palavra de Deus diz o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz o que está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como necios ou ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí. Queridos, aqui, apóstolo Paulo, desde o capítulo 4, vem trabalhando santidade, exortação à santidade, busca do Espírito Santo de Deus. No verso 1 do capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí nós podemos tirar lições que o apóstolo Paulo nos dá para que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira lição que nós podemos tirar nesse capítulo 5 que o apóstolo Paulo escreve é: para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que nos desvincularmos totalmente do pecado ou da prática pecaminosa. Olha lá, verso 11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Queridos, como cristãos, como filhos de Deus, como imitadores de Deus, nós temos que ser intolerantes com o pecado, mas amar ao pecador. Amar o pecador porque lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e esse mundo não é o sistema pecaminoso, mas é o pecador. Amou a mim e a você, estando nós ainda em pecado. Mas ao entendermos que precisávamos desvincularmos do pecado, nós buscamos encher o Espírito Santo cada dia mais. Primeiro passo que o apóstolo Paulo nos dá: desvincularmos totalmente do pecado. Não sejais cúmplices. Cúmplice é aquele que está associado, aquele que está ligado ao pecado de alguma forma, aquele que está aprovando a prática pecaminosa. E o Espírito de Deus, que Jesus em João capítulo 15 denomina de Consolador, Jesus colocou a primeira função dele: convencer o homem do pecado. Ele veio com a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, precisamos saber: eu sou pecador, eu preciso e dependo completamente de Deus. Porque a semente do pecado não gera nada, e diz obras infrutíferas. Na verdade, para não dizer que não gera nada, a palavra de Deus declara lá em Romanos no capítulo 6 que a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Obras infrutíferas da carne
O pecado não tem nenhum valor na vida do cristão. Propósito nenhum. É inútil. Por isso precisamos, dia após dia, desvincularmos, deixarmos de lado o que não parece com o nosso Senhor. Ao olhar esse púlpito bonito aqui, eu lembrei de uma ilustração de um artista que esculpia em madeira, e ele pegava aquela madeira bruta e transformava em arte. E um repórter chegou para ele, perguntou, fez uma entrevista com ele e disse: eu quero saber como você tem a sua inspiração, de onde você traz a sua inspiração para que uma madeira bruta se transforme em um leão, como está aí na sua obra. E ele pegou e falou: é simples, eu olho para aquela madeira e lembro de um leão, e eu começo a tirar da madeira tudo que não se parece com o leão, e no final fica o leão. Para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, temos que tirar de nós tudo que não se parece com Deus. Vamos tirando. Isso aqui não parece com Cristo, não parece com Deus, eu deixo de lado e continuo minha caminhada. Percebo que tem algo mais que não parece com Cristo, eu deixo de lado e continuo minha caminhada, buscando estar cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro passo, desvincularmos totalmente do pecado. O segundo passo, andarmos com sabedoria, com prudência, com discernimento. O apóstolo Paulo escreve no verso 15, dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, como necios, mas sim como sábios. O verso 17 ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Segundo passo para estarmos andando cheios do Espírito Santo de Deus é termos prudência em cada passo que formos tomar, termos sabedoria, discernimento vindo de Deus para cada decisão, para sabermos, como disse o versículo 17, qual é a vontade do nosso Deus. No verso 18 ele já vem trabalhando a respeito de não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E muita gente acha que essa comparação de embriagar com o vinho e encher do Espírito Santo de Deus é que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus vai parecer uma pessoa embriagada. Mas o que o Paulo estava querendo mostrar é exatamente no contexto de caminhada, de prudência. Hoje existe aquele bafômetro para testar quem está embriagado, dirigindo embriagado. Mas antes o teste era fazer o quadro, fazer o quadro para ver se o camarada está equilibrado ou andar em uma linha reta. Traçava uma linha e o camarada tinha que andar naquela linha. Se conseguisse terminar a linha, sem vacilar o passo, estava bem. Se ele vacilasse, é porque ele estava embriagado. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo mostrando que os passos daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus são passos firmes na vontade do Senhor. E essa vontade de Deus, tomadas de decisão, como foi pregado domingo aqui, decisões que temos que tomar com fé, com esperança, com amor. Essa decisão tem que ser toda guiada pela palavra de Deus e pela paz do Senhor, que é o árbitro em nosso coração. E aí nós vamos estar andando cheios desse Espírito.
buscando cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas. E a consequência do estar cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ver aqui na própria palavra de Deus. Mas assim como o bafômetro, seria muito bom, pastor Ricardo, se nós tivéssemos o tal do espiritrômetro, para medir o quanto espiritual estava cada cristão. A gente botava tipo termômetro, ou tipo um bafômetro na boca, e ver quão espiritual estava cada um de nós, para buscarmos, para ver, se precisa trabalhar mais, se precisa de mais crescimento espiritual. Esse aqui pode treinar os outros que está bem espiritualmente. Seria mais fácil, se a gente tivesse um instrumento, o espiritrômetro. Esse aí foi o pastor Luiz que me deu esse instrumento, o nome desse instrumento, espiritrômetro. Medir a quantidade de espiritualidade que hoje eu estou. Seria bom se acordássemos e víssemos com um termômetro, deixa eu ver quão espiritual eu estou hoje. Mas pelos frutos conhecereis. O Espírito de Deus em nossa vida, o próprio Jesus, lá em Atos 1, no verso 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, com uma finalidade, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como da Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sermos testemunhas de Deus. Para isso temos o Espírito Santo em nossas vidas, para anunciarmos Jesus Cristo, para mostrar que somos filhos de Deus. As consequências ou o fruto que isso dá, a partir do verso 19, que mostra: falando entre vós com salmos, enquanto e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 diz: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui exatamente mostra como vive uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que os seus lábios louvam ao Senhor. É uma pessoa que, ao conversar com seu irmão, ou com seu próximo, com seu amigo, não vai com murmuração, com reclamações, mas vai falar a ele com salmos e hinos de louvor, com gratidão, com palavra do Senhor. A pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus tem um coração grato por tudo ao Senhor. E o verso 21 é maravilhoso, porque mostra o convívio da igreja, mostra a plenitude do Espírito Santo de Deus funcionando na igreja, porque o Espírito Santo que está em mim e que me deu dons, me deu não para me vangloriar, mas para que eu te sirva. E o Espírito Santo de Deus que está em ti, que te deu dons, não deu para que você fique se vangloriando, mas que você possa me servir. E assim vamos servir uns aos outros, sujeitar uns aos outros, edificar uns aos outros, amando uns aos outros e vivendo, como é o slogan dessa igreja, de uma comunidade de amor. Igreja do Senhor é viver isso. São pessoas cheias, ou que buscam sempre estar cheias do Espírito Santo de Deus, para que possam proclamar as virtudes desse Deus, para que possam mostrar que são imitadoras desse Senhor. Nós temos que
ter a alegria de declarar a todos e falar: eu sou de Jesus, Ele mudou a minha vida, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e é por isso que eu posso te dizer que é muito bom servir a esse Senhor. Quando eu leio essa passagem e vejo que nós temos que dar graças a Deus em tudo, e cheios do Espírito Santo, eu lembro que nós temos que, não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, mas temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu lembro do testemunho de um missionário que eu ouvi falar sobre o testemunho dele, que é o pastor Hernandes, chamado pastor Hernandes. Eu escutei esse testemunho e esse testemunho me marcou muito, porque o pastor Hernandes estava como missionário em um país que era proibido o Evangelho, era proibido anunciar Jesus. Estava ele lá no desafio de falar do amor de Jesus. Aqueles que proclamavam Jesus eram mortos, eram perseguidos. E pastor Hernandes foi descoberto. A polícia daquele país, o exército, foi até a casa do pastor Hernandes e chegou lá. Estava ele, sua esposa, suas 2 filhas, e apontaram as armas para eles e disseram para o pastor Hernandes: nega Jesus Cristo e nós te mandamos embora para o teu país hoje mesmo. Agora, se você não negar, a tua filha que morre. O pastor Hernandes pega, olha para sua esposa e com os olhos já cheios de lágrima, olha para sua filha, para aqueles soldados, e começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E o pastor Hernandes viu uma das suas filhas morrendo. E novamente fizeram a pergunta e falaram: nega Jesus e tu vai embora desse país. Pastor Hernandes, vendo sua mulher em pranto, chorando, sua filha viva ali chorando, ele com os olhos cheios de lágrimas, começa a cantar novamente: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E assim ele viu sua filha morrendo, sua esposa morrendo, e cantou a última vez antes de morrer, mas não abriu mão daquele que não abriu mão dele e entregou a sua vida no lugar dos seus filhos, da esposa e dele. E com certeza aqueles soldados foram marcados por aquele momento onde morreu ali o servo do Senhor, mas sem abrir mão e proclamando Jesus Cristo até o seu último momento de vida. Graças a Deus que não precisamos passar por perseguições assim. O Senhor nos colocou em um país livre, de acesso fácil do Evangelho. Mas a dificuldade é que às vezes nós temos muito menos coragem do que o pastor Hernandes. Nós poderíamos estar proclamando Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, para que nós possamos estar anunciando, como igreja viva do Senhor, cada um de nós, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
para estarmos cheios do seu Espírito, temos que desvincularmos do pecado, buscarmos viver uma vida, uma caminhada com prudência, com sabedoria, debaixo da vontade do Senhor, buscando cada vez mais estar cheio desse Espírito, para que possamos proclamar, anunciar Jesus Cristo, aquele que veio, morreu, mas ressuscitou e que vive está, e um dia voltará para resgatar ou para levar a sua igreja comigo. Que Deus abençoe.